Bom dia a todos os nossos ouvintes do programa Voz de Doutores. Hoje vamos falar acerca do mistério do Filho do Homem. Temos três textos base. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Romano 8:3: Deus tinha enviado o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, em tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Filipenses 2:7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. São esses três livros que nós vamos tratar e nosso assunto. Antes de chegar ao coração do nosso tema, primeiro queremos chamar a atenção a todos os nossos ouvintes de que Jesus, durante a sua estadia na Terra, havia mencionado muitas vezes o nome do Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, do que o Filho de Deus. É uma questão que merece ser colocada. Por que isso? A resposta é muito simples. Porque Jesus queria nos fazer compreender o caráter da sua missão de Salvador da humanidade, identificando-se ao homem para quem ela tinha vindo salvar. Significa que Deus vestiu o homem para salvar o homem desqualificado por causa do pecado. Isto é bem dito no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, cito: Ele dará à luz um filho. Aqui não falam do Filho de Deus, mas de um filho, e eles porá o nome de Jesus, porque ela salvará o seu povo dos seus pecados. E neste contexto, o nome de Jesus era dado em relação com a sua humanidade do que a sua divindade. Jesus é o seu nome sendo homem, e este nome é muito popular em Israel. E quando consideramos o seu nome completo, sendo de Jesus Cristo, vamos notar que nesse nome tem um mistério. Quer dizer, Jesus representa 100% a sua humanidade, e o Cristo, o nome do Cristo, representa 100% a sua divindade. Isso significa que Jesus Cristo era homem 100% e também Deus 100%. Mas, durante os temas, vamos abordar o caráter do Filho do Homem, dizendo que o homem, após ter desobedecido a Deus, constituiu-se um problema para resolver. Quer dizer, Deus tinha um problema a resolver tocante ao pecado e as suas consequências. Mas em seguida a este problema, Deus julgou melhor o resolver através de um outro homem com a carne semelhante à do pecado. Como diz Romanos capítulo 8, 3, que acabamos de ler, Deus condenou o pecado na carne, tendo enviado o seu próprio Filho, a carne semelhante à do pecado. E no livro de Filipenses 2:7 diz que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem. Porque Deus não queria salvar ou resolver os problemas do homem usando apenas a sua divindade. Porque tornando-se o homem, ela queria resolver esse problema por empatia, ou seja, tomando o lugar do homem, revestindo a sua pele
sentindo o que ela sente e, o livrar do sofrimento sofrendo isso. Breve, tornando um substituto do homem para o livrar de todos os seus problemas. Eu gostaria de ilustrar com dois exemplos muito simples. Primeiro, o que sente alguém que perdeu um ser muito caro, ninguém pode sentir da mesma maneira, da mesma forma que ele. E ninguém pode entrar na pele dele e tomar o seu lugar. Mas podemos facilmente simpatizar com ele, com a pessoa, pela nossa presença e pelas palavras de consolo. Mas ninguém pode sentir a perda de vida que ela está sentindo, está a viver. Outro exemplo é o mergulhador que quer salvar alguém que está afogando-se. Ele não vai jogá-lo uma corda, uma vara para salvá-lo do perigo da morte, mas deve entrar nas águas em que a pessoa está a afogar-se, lutando entre a vida e a morte. E o mergulhador deve salvá-lo, mesmo riscando o mesmo risco. É isso que Jesus fez sendo o Filho do Homem. Ele aceitou tomar risco, riscando nossos riscos. Escuta, meu amado, Deus, para nos livrar da morte espiritual e física, achou melhor para vestir o corpo mortal, levando os nossos pecados no seu corpo à cruz de Calvário, e os pecados que nos separaram especialmente com Deus, que é a morte espiritual. E por isso a cruz Jesus clamou, dizendo: meu Deus, por que desistiu-se de mim? Jesus sofreu a morte espiritual que o homem tinha sofrido pecando contra Deus, e sofreu também a morte que é uma separação e privação de glória de Deus, segundo o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Jesus não tinha pecado, mas o fato de ter sido capaz de levar o nosso pecado no seu corpo à cruz foi separado de Deus e privado de glória. Para nos reconciliar com Deus e restaurar a glória perdida. Jesus não só havia morrido especialmente, mas também fisicamente, remetendo a sua alma para nos livrar da escravidão da morte. A Bíblia diz: ela tem ido até as regiões inferiores da terra. Em Hebreus capítulo 2, 14 a 15 está escrito: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquela que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que, pelo o pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Bem amado, no livro de Apocalipse 1, 18, diz: e aquela que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E neste livro vamos ver que Jesus, o fato de ter morrido em nosso lugar, a morte não terá domínio sobre nós. E não tema a morte, amado, porque Jesus sofreu a morte em nosso lugar.
A Bíblia diz no livro de Salmos 118, versículo 17, não morrerei, viverei e contarei as obras do Senhor. Não temerei a morte. Jesus venceu a morte em meu lugar. E livrou-me de todos os laços da morte. Obrigado, meu amado. Hoje paramos por aqui e continuamos proximamente. Muito obrigado. Deus te abençoe.